Você já tentou explicar, corrigir ou ensinar alguma coisa durante uma crise e sentiu que nada funcionava? Existe, gente, uma explicação neurológica para isso. Quando uma criança ou um adolescente entra em uma crise de desregulação, o cérebro está reagindo como se estivesse diante de uma ameaça. Nesse momento ocorre a ativação, gente, do sistema nervoso simpático, o mesmo responsável pelas respostas de luta, de fuga ou congelamento. O organismo se prepara para sobreviver. A frequência cardíaca aumenta, a respiração muda, os músculos ficam mais tensos e uma série de substâncias químicas passa a ser liberada, entre elas o cortisol, conhecido como hormônio do estresse. Ao mesmo tempo, gente, existe uma estrutura cerebral que eu já gravei um vídeo especialmente sobre essa estrutura, que é a amígdala. Ela aumenta a sua reatividade, ela fica mais ou menos aqui no cérebro. A amígdala, gente, ela funciona como um detector de ameaças. O seu papel é identificar perigos e mobilizar ali rapidamente o organismo para reagir. O problema é que, quando ela assume o controle, outras regiões cerebrais ficam temporariamente prejudicadas, entre elas o córtex pré-frontal. Já falei também sobre ele aqui. Essa é uma região, gente, responsável por funções como atenção, planejamento, controle dos impulsos, resolução de problemas, a aprendizagem. É justamente a região que gostaríamos que estivesse funcionando quando nós tentamos ensinar alguma coisa. Mas durante uma crise intensa, ela pode ficar funcionalmente desconectada. Por isso, gente, naquele momento a criança ou o adolescente não está em condições ideais para refletir sobre o que aconteceu, para seguir longas explicações, para aprender uma nova habilidade, para compreender sermões, para desenvolver autocontrole. Não porque ela não quer, essa criança, esse adolescente não queiram, mas porque o seu cérebro está priorizando sobrevivência. Tá, doutor, então o que fazer nesse momento? Primeiro, reduza as demandas, depois ofereça segurança, previsibilidade e regulação. Só quando esse cérebro retornar a um estado de equilíbrio é que o aprendizado volta a ser possível, gente. Então, existe um ponto muito importante. Nós não devemos olhar apenas para o comportamento que aconteceu durante a crise. Nós precisamos entender o que aconteceu antes dela. É nesse momento que a avaliação funcional do comportamento se torna fundamental. Lembram daquela aula que eu deixei lá no YouTube? Quem não viu, eu falo que ela é uma aula obrigatória. Vai lá no meu canal do YouTube e assista. É uma aula muito completa, 1 hora e pouco ali que eu falo apenas desses comportamentos. Essa avaliação, gente, ela nos ajuda a identificar padrões, gatilhos e fatores que aumentam a probabilidade daquela crise acontecer. O que eu tenho que observar, doutora? Sempre que possível observar e registrar e escrever, gente, o que aconteceu antes da crise, onde ela ocorreu, quem que estava ali presente junto, qual atividade que estava sendo realizada, houve uma mudança de rotina, tinham estímulos sensoriais intensos, a criança estava cansada ou com fome ou doente, o que aconteceu logo depois da crise, como eu reagi, como eu poderia ter reagido. Essas informações permitem que a equipe identifique funções ali e variáveis envolvidas nesse comportamento. E isso muda completamente a intervenção. O objetivo, gente, não é apenas manejar a crise quando ela acontece, entendem? O objetivo é desenvolver estratégias para reduzir a probabilidade de que a criança ou adolescente chegue a esse nível de desregulação. Em outras palavras, gente, nós não podemos trabalhar apenas no ápice da crise, nós temos que trabalhar principalmente na prevenção. Quando nós entendemos esses gatilhos, os sinais precoces, a função do comportamento ou funções do comportamento, nós conseguimos agir muito antes do cérebro entrar em um modo de sobrevivência. E é exatamente aí que as intervenções costumam ser mais eficazes.